graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, por gentileza. Êxodo, capítulo 20. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 17. Os 10 mandamentos. Os irmãos acompanham. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Então, falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Oremos. Bondoso Senhor, eis-nos aqui reunidos, Pai, em oração novamente, para rogar a Ti, Pai, por Tua superabundante graça sobre as nossas vidas, para que a Tua palavra, Pai, seja ministrada fielmente, Pai. Para que da boca deste pregador saia somente aquilo que Te agrade, Pai. E que a palavra, como nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, jamais, Pai, jamais volta vazia. E rogamos a Ti que ela transforme o Teu povo, assim como tem transformado a Tua Igreja. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina amorosamente para um único e exclusivo objetivo, a glória do Teu santo nome. Em Cristo nosso Senhor é que nós oramos. Amém. Amém. A Igreja Reformada precisa de uma nova reforma. É bem possível que os irmãos já devam ter ouvido essa frase, que a Igreja Reformada, que sempre está se reformando, está precisando de uma nova reforma. Diante de tantos escândalos, desvios, ensinos errados, coisas absurdas, famílias sendo destroçadas, em geral nós ficamos pasmos, boquiabertos, surpreso com tamanha devassidão
com que o nosso mundo, nossa cidade, nosso país tem andado. Com frequência, nós trazemos à tona a frase do pastor holandês Gilbertus Wetrus: Ecclesia reformata et sempre reformanda est. A igreja reformada tem que estar sempre se reformando. Nós pensamos em reforma novamente pelo que nós estamos vendo. Opa, há um desvio. Por volta do ano de 1500, a igreja, dominada pela Igreja Católica, ela seguiu um outro caminho, diferente de Atos 2, quando a igreja primitiva começou. A igreja estava totalmente desviada das Sagradas Escrituras. A Igreja Católica dominava, e a partir dali o Senhor Deus levantou um homem que nós conhecemos como ícone da Reforma, Lutero, para trazer a igreja de volta para o alinhamento conforme a vontade de Deus. Naquele momento, a ação do Senhor, de maneira intensa, mostrou que a igreja precisava ser reformada, que a igreja precisava de uma mudança. Hoje nós pensamos nisso novamente, diante de tantas coisas que nós vemos aí, através das nossas telas, dos smartphones, do que tem acontecido com a igreja, não só brasileira, mas a igreja por todo o mundo. Meus irmãos, nós ouvimos relatos vívidos que a sociedade de antigamente, ela vivia debaixo de princípios cristãos, mesmo não sendo cristãos. O respeito ao matrimônio era cumprido de forma fiel e encorajadora. Os irmãos que moram normalmente no Nordeste, isso era muito forte, sabiam que aquele casamento antigo, ele durava uma vida eterna, mesmo os pais não sendo cristãos. Alguns chegavam a afirmar que não queriam se casar porque eles queriam aproveitar o momento, o estado de solteiros, para ir para passeios, festas, porque eles tinham a ideia correta de que casamento é algo sério. A partir do momento em que nós nos amarramos a alguém, acabou várias coisas. Isso era antigamente. Essas pessoas, elas tinham a correta noção de que o matrimônio, de que o casamento, ele é intocável, ele é inviolável. Repetimos muitas vezes: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Mas hoje isso ficou banalizado. Há um mês atrás, o IBGE publicou estatísticas referente ao número de divórcios no nosso país. Mês passado, dia 18 de fevereiro de 2022, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas publicou como ocorreu o número de divórcios no ano de 2019. 3 anos depois, eles divulgaram o que está acontecendo. E pasmem, pouco mais de 330 mil divórcios foram registrados em nosso país em 2019. Um dos sindicatos de cartórios do nosso país divulgou que o divórcio aumentou 260% nos últimos 30 anos. Vejam bem, em 1984, de acordo com esse sindicato, haviam no nosso país em torno de 90 mil casamentos por ano. Desses 90 mil casamentos, 10% terminavam em divórcio. Em 2016, esse número chegou a 1 milhão de casamentos no nosso país. E deste 1 milhão, 30% termina com divórcio. 330 mil divórcios a cada ano registrados. Fora aqueles que nós não sabemos. Essas pesquisas demonstram que os próprios crentes, pelo menos, são percebidos como aqueles que prescrevem regras para a sociedade e outras regras para si. Por quê? Porque desse universo de divórcio, acreditem, 50% são ditos evangélicos. Está equiparado. Os não crentes e os evangélicos estão se divorciando no mesma quantidade.
parece que a igreja reformada precisa sim se reformar. A igreja tem apontado o erro dos outros, quando não arruma a própria casa. A pureza carnal, meus irmãos, é deixada de lado. A instituição do casamento ela é enfraquecida e o conceito de família é desconstruído quando nós optamos por divorciar. Assim, é de fundamental importância entender a essência do sermão de hoje, o 7º mandamento: não adulterarás. Mas o que tem a ver o não adulterarás com casamento, com pureza? Nós precisamos compreender o sentido desta ordem dada por Deus. Nós precisamos entender e captar a consideração que Deus dá dentro deste mandamento ao casamento. E precisamos entender a importância da pureza nas nossas vidas. Esse mandamento, não adulterarás, ele tem um sentido mais profundo, que vai além do cometer adultério. Precisamos, meus irmãos, entender também que para mudarmos o nosso modo de agir, nós precisamos, em primeiro lugar, mudar o nosso modo de pensar. Se nós pensamos de maneira errada, vamos agir de maneira errada. E quando eu falo errado, eu falo de acordo com as Sagradas Escrituras, o nosso padrão de conduta, a nossa regra de fé e prática. Os 10 mandamentos que nós acabamos de ler, entregues por Deus no Monte Sinai, nos ajudam a compreender qual é a vontade revelada de Deus para o seu povo. O que Deus quer de nós? Os 10 mandamentos nos ajudam a entender um pouquinho do que Ele fala para a gente. E aprofundar esse ensino, ele nos encoraja na missão de servir a Deus com singeleza de coração. A partir do momento que nós estudamos, aprendemos, meditamos na palavra de Deus através dos 10 mandamentos, nós aprendemos a fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diante desta introdução, precisamos entender primeiro qual é o contexto político histórico neste mandamento do povo naquele período. No Egito, meus irmãos, os hebreus estavam acostumados com um politeísmo e uma cultura totalmente depravada. Os egípcios adoravam vários deuses e o próprio faraó era considerado um deus dentro daquele povo. Papiros em posse da Biblioteca Nacional de Paris e do Museu Britânico demonstram que a sodomia era praticada e tolerada ali dentro. Esses documentos, eles mostravam que a imoralidade era comum naqueles dias e que as mulheres eram tratadas como objeto, que elas eram trocadas de maneira vulgar, de maneira sem motivo nenhum. Havia um certo descaso com a família. Era esse o contexto que o povo estava vivendo. Mesmo esses papiros, haviam ainda relatos de casos que a infidelidade era condenada de forma severa, com chicotes, corte de orelhas, e um desses até por meio de a morte por meio de feras. Um desses relata que um casal pego em adultério foi colocado diante de crocodilos para que fossem mortos. Era severo, o adultério era visto de uma maneira dura. E era debaixo desses costumes e dessa cultura pagã que o povo de Israel havia experimentado seu cativeiro. Foi dentro desse cenário que aprove ao Senhor retirá-los daquele cativeiro e conduzi-los à terra prometida. Foi dentro deste cenário que o Senhor Deus falou: não adulterarás. O povo sabia o que Deus estava falando. Eles estavam vivendo aquilo. Nós é que precisamos retomar as antigas escrituras para aprender. Deus envia o profeta Moisés para redimir o povo da dura servidão. Um pouquinho antes de Êxodo, lá no início, capítulo 2, a palavra diz que eles gemiam sob a servidão. Eles
clamaram, eles buscaram o Senhor, eles não estavam mais aguentando de tanta angústia, de tanto sofrimento, e o Senhor os ouviu, o Senhor atendeu a voz do povo, levantou Moisés para que retirasse eles dali, entregou os 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos guardam a relação especial de Israel com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te, guarda o dia do sábado para o santificar, relacionado ao Deus Todo-Poderoso. E os outros 6 relacionado ao próximo, mas indiretamente todo mandamento é relacionado a Deus. Dessa forma, no relacionamento pactual entre Deus e o seu povo, ele exige uma coisa em comum em todos os mandamentos: fidelidade. Ele exige fidelidade. Talvez com este contexto nós podemos entender um pouco mais sobre a verdadeira motivação de Deus em nos entregar um mandamento deste tipo. O que Deus requer de nós através desta ordem? Não adulterarás. Qual é a extensão deste mandamento? É de fato só não cometer o adultério? Bom, o tema é entendendo, purificando e santificando através do 7º mandamento. Para que possa facilitar a nossa compreensão, vamos adotar 3 aspectos, considerando a ordem de Deus, o mandamento, purificando o casamento e santificando o nosso corpo. Meus irmãos, temos uma ordem no sentido negativo, um imperativo negativo, assim como não matarás, não furtarás, não terás outros deuses diante de mim, não adulterarás. É uma ordem no sentido negativo, algo que nós não devemos fazer. Nós começamos a ensinar as crianças normalmente desse jeito: não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não. Nós não explicamos. E a tradução no original é bem simples, direta, pois temos um verbo na segunda pessoa: não cometa adultério. Não cometa adultério. Usando alguns sinônimos do verbo cometer adultério, podemos assumir que a ordem é a seguinte: não exponha-se ao risco do adultério, não aventure-se ao adultério, não consuma, não pratique esse ato, não perpetre isso, não faça isso. Essa é a ordem que Deus está dando aqui. Não tem, talvez, dificuldades em a gente entender o que não pode fazer. Na boa e entendível linguagem popular brasileira, não inventa moda, comporte-se. Essa é a ordem de Deus, não faça isso. O verbo adulterar dentro deste mandamento, ele está relacionado a ter relações sexuais com alguém que não seja um cônjuge, como uma pessoa casada ou uma noiva. Esse é o termo. E esse termo, ele é usado em outras passagens dentro do próprio Antigo Testamento que nos ajudam a entender. Jeremias 23, 14. Peço que os irmãos puderem abrir. Jeremias 23, 14. Diz assim: mas os profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornam para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Adultérios relacionado à infidelidade. Levítico 20, 10, por favor. Essa passagem fecha as outras que nós aprendemos. Levítico 20, 10.
Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Temos aqui 3 formas verbais do verbo adulterar, todos utilizados relacionados à infidelidade. Todos estes relacionados da mesma maneira. Ou seja, meus irmãos, nós não temos tantas dificuldades na tradução literal deste mandamento. É bem claro que ele está representando. As dificuldades, meus irmãos, elas começam quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resolve explicar o 7º mandamento para a gente em Mateus 5, 27, e eu peço que os irmãos abram por gentileza. Aqui o nosso Senhor Jesus explica essa lei de maneira mais profunda. Ele traz à tona a vontade perfeita do Pai Celeste. Ele traz para a gente o caráter espiritual da lei de Deus. Mateus 5, de 27 a 32, diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Aqui começa a profundeza do 7º mandamento. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo começa a explicar que os fariseus estavam totalmente errados. Ele nos mostra o cerne, o centro da questão do 7º mandamento, a intenção do nosso coração. O 7º mandamento ele é espiritual e ele fala do que há no nosso coração. Cristo nos mostra que o que realmente importa e deve ser considerado é essa força pervertida que se acha entranhada em nossa natureza. Dr. Lloyd Jones, comentando sobre esse tema, chegou a afirmar que o pecado penetrou e se fixou na natureza humana como uma força maligna que se agita dentro do homem. E ele continua: o pecado é algo tão pervertedor, tão devastador, que transforma os próprios membros que Deus me deu e que tenho por intuito ministrar para o meu bem em meus inimigos. Os olhos, que são importantes, arranca. É melhor ir para o céu sem os olhos do que ir para o inferno. As mãos, a importância das nossas mãos, corte-as. É uma medida drástica, mas é assim que nós precisamos entender o pecado. Os nossos próprios membros como inimigos. No verso 29, ele assume o pecado do adultério como tão abominável que fala metaforicamente, e que nenhum irmão saia daqui e saia arrancando os olhos e cortando as mãos, porque é uma metáfora e precisamos entender corretamente a palavra de Deus. Se os membros mais preciosos que vocês possuem de qualquer maneira chegarem a ser causa de pecado, livrem-se deles. O pecado, ele requer medidas drásticas. É isso que o Senhor Jesus está dizendo.
em caráter positivo, o Senhor Jesus está enfatizando a importância da santidade. Afaste-se do pecado, seja santo. Aonde há uma prescrição que nós não devemos fazer, há outra que nós devemos obedecer. Percebam, meus irmãos, que o pecado ele é tão pervertedor que falta raciocínios para que o homem haja. Abramos em Provérbios 6:32, por favor. Mais uma vez o nosso verbo aí presente. Provérbios 6:32 diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Não há raciocínio, está fora de si. E para que os irmãos possam entender a ideia de como o conhecimento é processado em nossa mente, filósofos como Martin Heidegger e Duns Scotus nos ajudam a compreender, falando sobre o ato do conhecimento. Ele funciona em 3 operações. A nossa mente funciona em 3 operações. Através da simples apreensão, quando nós percebemos uma ideia. Usamos os sentidos muitas vezes para perceber uma ideia. Os olhos, o olfato, o paladar, a audição, o tato. Percebemos alguma coisa. A segunda operação é o juízo. Após perceber, nós afirmamos se é conveniente ou não entre 2 conceitos. Faço ou não faço? Analisamos. É o juízo. E a terceira operação dentro deste ato do conhecimento é o raciocínio. Quando concluímos logicamente entre estes conceitos: percepção, juízo, raciocínio. Funciona desse jeito mesmo quando a gente não percebe. Só que é um raciocínio lógico. Vejam bem, irmãos, lógica é a ciência do pensamento correto. E o pensamento correto, ele está fundamentado nas Sagradas Escrituras. A verdade está na Palavra de Deus. Se o pensamento de alguém que se diz correto estiver fora das Sagradas Escrituras, o raciocínio está equivocado. O pecado ele é tão avassalador que ele danificou esse sistema. O homem está fora de si, totalmente distante. Não tem juízo. O sistema foi quebrado. A infidelidade foi consumada. Por causa do pecado, o homem fica fora de si. E é aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que o 7º mandamento é quebrado no coração. Quando o Senhor Deus entregou para o povo: não adulterarás, eles estavam dentro de um contexto histórico. Os fariseus entendiam e praticavam que o não cometer o ato, eles já estavam ok. Só que o Senhor Jesus, não é bem assim. A intenção do coração é o cerne da questão. E intenção, meus irmãos, é diferente do ato praticado. A intenção é diferente da execução. E todo homem é potencialmente preparado para destroçar esse mandamento. Todos nós temos total potencial para quebrar totalmente este mandamento de maneira cruel, como diz o reverendo Augustus, com requintes de crueldade.
a motivação daquilo que pensamos, a motivação daquilo que nós falamos, a motivação do que nós realizamos, mostra, na verdade, o nosso caráter. A raiz da quebra deste mandamento está na vontade, no intuito, no objetivo das nossas reais ações. E ninguém, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, está livre desta quebra. Precisamos compreender e considerar essa ordem revelada dentro dos 10 mandamentos. Entendendo, meus irmãos, esta ordem, o teor desta ordem, percebamos então que o Senhor Deus está fortalecendo o casamento. Onde você está guardando os seus olhos? É através do 7º mandamento que aprendemos sobre a importância que Deus dá ao casamento. O casamento que foi instituído por Deus é um sinal de uma expressão, de uma união inseparável entre marido e mulher, homem e mulher, enfatizando homem e mulher. Não é apenas físico, meus irmãos, mas ele é emocional, ele é mental, é espiritual. É dentro deste conceito de matrimônio que as Escrituras descrevem a união entre o nosso Senhor Jesus e a sua igreja também. O apóstolo Paulo faz esta analogia da importância do casamento. Abramos em Gênesis 2, 22 a 24, nós lemos esse texto hoje pela manhã. Gênesis 2, 22 a 24 diz: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A ordem para o casamento, meus irmãos, está antes da lei. A ordem foi dada por Deus na criação. O matrimônio é importante, o casamento é importante. E ao entregar o 7º mandamento ali no Monte Sinai, o Senhor Deus está resgatando, restaurando a importância do casamento. Povo de Israel, resgatem o casamento. Sejam fiéis, não adulterem. Essa união deve ser guardada fielmente para cada cônjuge. Uma só carne descreve o caráter inseparável entre o homem e a mulher. 1 Coríntios 6,16, o apóstolo Paulo escreve: E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um só corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 28 e 29, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. O Senhor Jesus cuida da sua igreja. O relacionamento entre Cristo e a igreja dentro do casamento. O Senhor Deus entrega esse 7º mandamento, reforçando a ideia de casamento instituídos ainda na criação. Grande é este mistério, continuando lendo Efésios, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, o mistério do casamento e o relacionamento, como tudo funciona. O Deus fiel nos ensina, meus irmãos, também sobre a seriedade da transgressão desse mandamento. Nós lemos agora há pouco, Levítico 20, 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, ele será o quê? Morto. Era essa a punição para o adultério. Será morto o adúltero e a adúltera. Os fariseus questionam o Senhor Jesus em João 8, 3, de 3 a 5.
8, 3 a 5 de João, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles estavam ali cumprindo aquilo que eles aprenderam. O adultério, ele era punido com morte, era sério. O casamento precisa ser protegido, precisa ser cuidado. O envolvimento espiritual, emocional, envolve união no Senhor Jesus. Se nós tivermos consciência disso, a nossa introdução do número de divórcios talvez mude um pouquinho. Mas não só o casamento foi resgatado. O Senhor Deus apresenta também a consideração que nós devemos ter com a pureza, com os nossos corpos. Devemos considerar sim a ordem dada, aprendendo o que significa. Devemos considerar a importância do casamento dentro deste mandamento, mas também devemos observar a luta contra as paixões que existem dentro de cada um de nós. Quando o Senhor Deus anuncia esse mandamento, o Senhor Deus que tirou o povo do Egito debaixo de dura servidão, Ele considerou a castidade, a pureza, o cuidado com o corpo, nosso corpo que é templo do Espírito Santo. E sobre esse assunto, o teólogo Agostinho, o bispo de Hipona, ele diz que entre todas as lutas dos cristãos, a luta pela castidade é a mais dura. Nós acabamos de ver que o Senhor Jesus Cristo diz que está no coração. De fato, manter o pensamento puro é uma luta árdua, porque ela combate diariamente sem cessar. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. É uma luta intensa. Não conseguimos praticar. O apóstolo Pedro nos ajuda em 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois. O que eu exorto vocês? A vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro 2:11. Guerra contra a alma. Paixões carnais, meus irmãos, fazem guerra contra a alma. A impureza está dentro de nós, nas profundezas, está no âmago. Ao combater o farisaísmo, nosso Senhor Jesus ensina que o que contamina o homem é o que sai da boca. Marcos 7:21-23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Devemos perceber, meus irmãos, que a pureza, o cuidado com o corpo é uma ordem dada por Deus e é reforçada pelo próprio Senhor Jesus. A pureza de coração e de vida. Sobre esse assunto, o apóstolo Paulo nos ajuda quando escreve a sua primeira carta aos irmãos que viviam lá em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 4:2-8. Eu peço que os irmãos, por gentileza, abram. 1 Tessalonicenses 4:2-8.
palavra? Porque estáis inteirados de quantas instruções vós vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Fomos chamados para a santificação. Fomos chamados para a pureza de coração e de vida. E para que nós tenhamos essa pureza, Jó, se os irmãos lembram, no capítulo 31, ele diz: fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria em uma donzela? Precisamos fazer acordos com os nossos olhos, precisamos trabalhar isso nas nossas vidas para alcançar a santificação. O pastor puritano John Bunyan, autor do Peregrino, escrevendo sobre o livro Piedade Cristã, ele afirma que existem 3 coisas que revelam que um homem ou uma mulher estão muito inclinados a ceder à impureza de seus próprios corações. Vejam bem, John Bunyan citando 3 coisas que são inferências de que as pessoas estão inclinadas a fazer as paixões de si. A primeira coisa é um olhar lascivo. Os olhos que secretamente repousam sobre objetos que atiçam o coração com pensamentos de imodéstia e impureza. Isaías 3,16 diz assim: diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 14, diz: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Olhos cheios de adultério. Onde os irmãos têm repousado os olhos? O olhar lascivo, quando sentamos e descansamos os olhos naquilo que nós não devemos, é um dos sinais de que nós estamos totalmente inclinados à impureza. O segundo sinal são as conversas indiscretas. Peço que os irmãos abram 2 Pedro 2,18, por gentileza. Pedro 2,18. Conversas indiscretas. Olha só o que ele diz: porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam, seduzem com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Um segundo aspecto a respeito de palavras. O apóstolo Paulo em Efésios diz, capítulo 5, versículo 3 e 4, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Há no meio da gente conversas
torpes, palavras vãs? O que nós estamos conversando? Onde os nossos olhos estão descansando? O que a nossa boca tem falado? E o terceiro ponto que o pastor Bunyan coloca, que demonstra que estão inclinados à impureza, são as vestimentas sensuais e provocantes. 1 Timóteo 2,9. Timóteo 2,9 diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Meus irmãos, longe de mim dizer aqui qual roupa as irmãs têm que usar. A minha responsabilidade cabe somente sobre minha família. Mas nós precisamos sim saber qual a intenção do coração. Precisamos sim nos comportar de maneira pura, buscar a santidade. É necessário que a igreja ouça o ensino de Deus para que a pureza seja praticada. 1 Coríntios 6,15 diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Fugir da impureza. Qualquer pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Precisamos cuidar da pureza. Por vezes, meus irmãos, nós brincamos com o pecado. Chegamos na beira do precipício. O apóstolo Paulo instruindo Timóteo, 2 Timóteo 2,22. 2 Timóteo 2,22 diz: foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os de coração puro invocam o Senhor. Observem, o primeiro verbo, fugir, está na voz ativa. Como um pastor colocou, sebo nas canelas, sai daí. Não é para ficar flertando com o pecado, das paixões da mocidade. A gente acha que a gente é mais forte. Lembra que o Senhor Jesus disse que é devastador, que está no coração? Dr. Lloyd Jones diz que é maligno. A gente acha que a gente consegue. Soberba. Caímos. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Avaliamos soberbamente a nossa força contra o pecado quando flertamos com o perigo. O adultério, meus irmãos, é uma questão do coração muito além do que um ato praticado. Não adulterarás. A ordem dada por Deus vale só para o pessoal no Egito, correto? Totalmente errado. E somente eles precisavam passar por isso. Isso é mais presente nas nossas igrejas do que nós imaginamos. Isso é mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Para concluir, meus irmãos, a violação do 7º mandamento só é percebida hoje quando nós nos aprofundamos nos conceitos, nos estudos da lei de Deus, através dos catecismos, através dos devocionais, através das pregações. Precisamos ler cada vez mais a palavra de Deus. A nossa cultura, meus irmãos, ela voa na luz
do tempo no caminho contrário à vontade preceptiva de Deus. O que o Senhor Deus diz e nos chama para a fidelidade, para a pureza, para o resgate do casamento. Mas infelizmente é muito comum casos de divórcio dentro do seio da igreja, e os números apresentados na nossa introdução refletem esse cenário. É bem fácil para nós, crentes em Cristo Jesus e sabedores das grandes vontades de Deus, é muito fácil para a gente atribuir a culpa na psicologia, na escola, nos pastores que pregam outras coisas contrárias. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Deus verdadeiro, fiel e soberano, Ele não tem sido honrado dentro das nossas igrejas. A cultura pagã, ela tem avançado para dentro da igreja, justamente dentro do ambiente de quem recebeu a ordem para ser sal da terra e luz do mundo. O mundo entra na igreja, ao invés da igreja sair daqui e dar o bom exemplo. Parafraseando novamente a frase do Dr. Michael Horton, Deus não é honrado na sociedade porque Ele não é honrado dentro da igreja. O resultado disso tem sido a diminuição geral da oposição aos pecados da fornicação, adultério, avareza, divórcios e casamentos em desacordo com a Bíblia. O resultado de não honrar a Deus, de não compreender e de fugir, não do pecado, mas do mandamento, é que a gente aceita. A gente aceita o divórcio por motivos fúteis. A gente aceita a fornicação. A gente aceita ficar na tela do celular, se enchendo e descansando os olhos naquilo que não deve. O adultério, meus irmãos, é um pecado muito sério e grave, que quebra a promessa da fidelidade da aliança feita no casamento. E porque ele é um pecado contra os nossos corpos que pertencem a Deus e devem ser santos. O adultério quebra isso. Nós precisamos entender e mudar. O que fazer como aplicação? E eu peço que os irmãos abram em Levítico 26, por gentileza. Levítico 26, 40 e 42. Mas se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra de seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Abram, por gentileza, em Neemias 1, 8 a 9. Neemias 1, 8 e 9. Diz assim: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei
e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. O que fazer? Mudem. Onde temos repousado os nossos olhos? Por causa de Cristo, mudem. Ele que nos explicou a lei e disse que está em nossos corações, por causa dele, entreguem-se, convertam-se e confiem naquele que é bondoso, manso e humilde. Oremos. Senhor Deus, precisamos te pedir perdão. Nossos olhos repousam sobre o que não deve. A motivação dos nossos corações muitas vezes é pecaminosa. E tudo isso nos traz dor a nós e ao nosso próximo. Perdoa-nos, Senhor Deus. Fortalece-nos, Senhor, por amor do Teu nome. Por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que estamos reunidos aqui. É por causa dele que com confiança nós podemos nos achegar a Ti. É por causa dele também, Pai, que estaremos contigo no grande dia, Te adorando na beleza da Tua santidade. Eis Tua palavra exposta, não adulterarás. Santifica o Teu povo, traga e ajuda na pureza de coração e de vida. Que haja transformações de vida, Senhor, daqueles que já professam a fé em Ti e aqueles que ainda não professam, que hoje mesmo façam isso, sem demora, pois o Teu chamado é amoroso, a Tua graça é irresistível. Nós confiamos em Ti e Te agradecemos pela proclamação e aprendizado de Tua santa palavra através dos 10 mandamentos. Nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.